tema aqui na área para a gente começar o debate. Bacana. Tem muito tempo que não, a galera tá esperando aí na área na área do meio ambiente. Então eu acredito que seja algo bem benéfico para a gente debater um pouquinho, tá? Segundo o nosso cronograma que vocês estão acompanhando, tá? Semana que vem tem outro debate. E na semana seguinte a gente vai começar então a trabalhar tipo uso de vírgula, uso de crase dentro da redação, sem precisar decorar tantas regras, tá? Tantos modelinhos de usar aqui, usar acolá. Espero também que a gente consiga aí fechar essa competência 1, que às vezes complica um pouquinho, né? Então, uso de vírgula a gente vai estudar também e vai estudar outras coisas também que eu tenho observado aí durante as correções das redações de vocês, tá? Mas falando aqui sobre o nosso tema especificamente, o tema aqui em questão que a gente vai debater um pouquinho agora, de respeito especificamente à importância da correta destinação, a importância da correta destinação é, do lixo eletrônico no Brasil. Então, assim, no manual, tá? É preciso deixar claro, no calendário que eu divulguei, tá lá como a problemática da coleta de lixo no Brasil. Não está tão problematizado. Então, para ficar mais chamativo, eu acredito também seguindo o viés do Enem, tá? Decidi colocar dessa forma: a importância da correta destinação do lixo eletrônico no Brasil, tá? E é essencial que a gente trabalhe com esse recorte para outros temas também, tá? E aí como é que a gente, de certo modo, gente, chama, pode usar, inclusive, já sinônimos. Eu já chamo a atenção que aí no rodapé dessa mesma folha de slide, já sinalizei aqui algumas possibilidades para lixo eletrônico, que é nossas palavras-chave aqui. Tá? Lixo eletrônico, a todo momento eu vou ter que citar na redação. E aí vai ficar repetitivo, professor. Como é que eu faço? Sugestões é lixo, né? Porque vem aí de eletrônico, ou seja, lixo eletrônico. Resíduos de equipamento eletroeletrônico seria uma possibilidade também. E aí eu já sinalizo que vocês utilizem, por exemplo, esse termo e ao mesmo tempo coloque a sigla, porque quando quiser citar novamente, só coloca a sigla ou simplesmente resíduo eletrônico. Então, nós temos aí algumas possibilidades, são poucas, mas ao mesmo tempo, por exemplo, só vou precisar de um para cada parágrafo, mais ou menos, né? Então, a todo momento eu posso me referir, por exemplo, a lixo eletrônico, então a este resíduo, para não ficar tão repetitivo. Outra questão também é preciso que a gente entenda que o tema me dá a importância, ele não está tão problematizado. Mas veja, se eu digo aqui que é importante a correta destinação desse lixo, é porque ainda há debate que não está sendo efetivado. E é isso que a gente precisa entender. Eu acredito muito que o Enem possa sim cobrar esse tema, apesar de ser um tema um pouquinho complicado, mas lembrando, né, os principais temas sociais já estão se esvaindo. Né? Ainda bem que o Enem tem debatido muitos temas. Ainda há muito a se debater, ainda há muito tempo para se debater. Mas ainda, de certo modo, a questão do meio ambiente há muito tempo. Eu acho que o último foi sobre a Amazônia, cara. Assim, uns 12 anos isso, não lembro nem o ano. Que eu só lembro de 2012 para cá foi quando eu comecei a estudar Enem. Mas caiu um tema que falava sobre a Amazônia, ali, a desmatamento da Amazônia e tal. Se não me engano foi 2010, 2009, tá? Algo do tipo. Mas 2012 para cá, eu chamo a maturidade do Enem, em que as universidades começaram a aceitar, através do SISU, a nota do Enem para ingresso na universidade, não caiu ainda meio ambiente. Tá? Então, fica atento em relação a isso. Né? Que queira a gente precisa ficar atento também para as questões do que o governo atual está sinalizando. É um governo que tem uma pauta voltada também para a questão, né, da questão do meio ambiente. Né? Pelo menos há muito debate nesse sentido. Então, é preciso que a gente fique atento também nessa questão. Outra questão, também aqui para a gente entender esse aspecto, eu vi algumas possibilidades, tá? Falta de educação ambiental, tá? Trabalhou gente com questão do meio ambiente, não deixe de trabalhar falta ou escassez de educação ambiental, obviamente que nas escolas. Tá? É aquilo que eu chamo de lacuna educacional,
que na tese, tá, vocês podem se referir na introdução como falta de educação ambiental, e aí quando vocês forem retomar, tá, para colocar o tópico frasal do desenvolvimento 1, vocês já colocam lacuna educacional. Perfeito? Então, assim, eu acho que é imprescindível a gente apontar isso aqui. Eu trouxe aqui também um repertório muito bom para falta ou ausência de educação ambiental, tá? A famosa lacuna educacional. Tá? O segundo momento, poucos pontos de coletas para o lixo ou para o lixo eletrônico. Por exemplo, pense aí na cidade de vocês, ou então no bairro que vocês moram. Tem ponto de coleta específico para lixo eletrônico? Pouquíssimo, né? Não, talvez nem tenha. Tá? A gente vê, por exemplo, alguns condomínios residenciais, alguns supermercados que colocam lá uma coleta seletiva e tem lá, né? Mas é muito pouco. Uma pessoa não vai querer se deslocar de um canto para outro para poder fazer isso. Então acaba misturando o lixo, o que acaba sendo prejudicial ao meio ambiente e também para as pessoas, né? No sentido de que um coletor pode se machucar, tá? Ou então, obviamente, vai prejudicar ali os lençóis freáticos. Então, assim, investir nesse debate também em relação à questão da coleta seletiva para o lixo. Né? O terceiro ponto, escassez de publicidade sobre o tema. Se fala muito pouco sobre o tema. Não se conscientiza as pessoas. Né? Até pilha, tá? Pilha, bateria, são lixos eletrônicos, são lixos que são descartados juntos com lixos comuns e que acaba também prejudicando, né, a natureza. Né? Enfim, que poderiam ser muito bem reaproveitados se forem descartados de forma correta. Tá? Existem alguns projetos também, as próprias escolas deveriam ter isso. Uma caixinha coletora para que o aluno levasse as pilhas descartáveis, as pilhas usadas, né, que não estão servindo mais, para serem descartadas de forma correta. Só que aí, infelizmente, na prática, não existe isso. Perfeito até aqui, gente? Tá tudo direitinho aí, certinho? Tá dando para entender o contexto? Posso passar aqui para as teses já ou não? Outro aspecto aqui também essencial para a gente entender essa questão, vamos lá. Vejam, a primeira tese que eu sinalizei para vocês, é importante que vocês entendam isso, diz respeito aqui, galera, cadê? A escassez, ou melhor, a falta de educação ambiental, tá? Educação ambiental, no contexto que a gente vive, tem que ser partir da escola. E essa falta de educação ambiental de respeito a uma lacuna educacional. O que é lacuna, gente? É uma falta, né? É, é uma escassez de algo. Ou seja, existe alguma coisa ali, mas há uma escassez, de certo modo, em tratar mais sobre o assunto, tá? E aí, dentro dessa perspectiva, a gente pode trabalhar aqui, nesse sentido, sistema de ensino ultrapassado e falta de abordagem escolar. E para isso, para trabalhar bem a questão da lacuna educacional, eu preciso entender qual é a função da escola. Qual é a função da escola hoje no Brasil? Qual é a função da escola de sempre? É, é aprimorar conhecimento, construir o indivíduo moral e eticamente, tá? A, a ética, né, de respeito aos costumes do indivíduo, né? A moral de respeito à razão que o indivíduo vai agir. Então, será que o indivíduo hoje está agindo conforme gostaria que agissem com ele? Será que o indivíduo hoje no Brasil está sendo preparado na escola para se preocupar com as gerações futuras ou apenas com a sua geração? Tá? É aquilo que o próprio Hans Jonas, né? Eu não coloquei aqui, mas o Hans Jonas trata muito sobre isso, né? No seu livro Princípio e Responsabilidade, que o indivíduo precisa ter: consumir, produzir, usar o meio ambiente e pensar nas gerações futuras. Tá? É o princípio e responsabilidade do Hans Jonas. Tá? E aí, para trabalhar a lacuna educacional, chamo a atenção para vocês. Não é apenas para esse tema, é para qualquer tema. Vocês podem corroborar o sociólogo Edgar Morin, né, o qual defende a importância de um método pedagógico pautado na multiplicidade de saberes e de um ensino não engessado. A questão é que a lacuna educacional que nós temos hoje em relação ao meio ambiente, em relação ao lixo eletrônico, ao descarte incorreto do lixo eletrônico, é que a escola não debate o assunto.
Porque a escola está preocupada em formar profissionais e não seres humanos críticos com o país em que vive, tá? Então, assim, o Edgar Morin, então, levanta essa hipótese, que eu acho essencial para ser trabalhado, desse método pedagógico que é pautado justamente nessa multiplicidade de saberes. Beleza? Então, assim, eu posso construir essa argumentação tendo como base essa ideia, tá? E aí, vocês deixam claro na argumentação, né, que a escola, por focar apenas na profissão do indivíduo, ou seja, na profissionalização do indivíduo, a grade curricular das instituições escolares foca no ensino tecnicista. O qual é o ensino tecnicista? O ensino técnico. Ó, o sujeito tem que fazer o ensino básico, vai para o ensino médio e apenas focar na entrada na universidade. Ele não é preparado para ser um cidadão crítico na sociedade, para criticar, por exemplo, com respaldo o meio ambiente, para criticar a falta de preservação do meio ambiente, para cobrar dos governos que dirigem o país, né, medidas efetivas para que o lixo eletrônico seja melhor direcionado, tá? Para que as pessoas, lixo eletrônico sempre teremos, não tem como, a tecnologia está aí, a gente troca, né, de celular todo ano, o meu tem 3 anos, mas tem gente que troca todo ano, a cada 6 meses, enfim, vai para o lixo, porque aquilo, existe algo chamado, que aí vocês precisam anotar isso também, né? Que é a questão da, é, da obsolescência programada. O que é isso? O produto eletrônico sai da loja sabendo o produtor quando é que ele vai pifar. Uma televisão sai aí com 3 anos, né, em média de validade. Então vende-se ali, por exemplo, uma garantia extinta de 1 ano, a pessoa fica com 2 anos de garantia, mas a televisão queima com 3, com 4. E aí vai para onde? Para o lixo. Ah, mas pode levar para consertar. Mas quando leva para consertar, o conserto basicamente é 70% do valor de uma televisão nova e as pessoas então optam em comprar uma televisão nova, né? Porque tudo está descartável. A produção em série, que foi lá inserida durante a Revolução Industrial, que produz muito, 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 ainda que pouca qualidade, acaba contribuindo para essa questão. Perfeito? E aí, dando prosseguimento, galera, eu coloquei um dado aqui também que mostra esse fato, né? Que o Brasil produz aí aproximadamente 6 quilos de lixo, né, eletrônico por habitante, por ano, tá? Isso aqui é por ano. É muito, né? 6 quilos de lixo por ano para cada habitante. Você pegar aí 200 milhões de pessoas, 220 milhões de pessoas no Brasil, né? Uma média aí mais ou menos isso. O censo não chegou lá ainda não, mas eu creio que já esteja aí. Multiplicar por 6 cara, é muita gente, né? Dá 1 bilhão aí de lixo, de quilos por ano. Né? Então, assim, é muito lixo. Né? E a natureza vai chegar a um ponto que não vai suportar tudo isso, como a gente vê, né? De vez em quando tá chovendo, vai ser o dia todo chuva, faz sol. Amanhece com sol, chuva. É, o clima está mudando de uma forma até assustadora. Dando prosseguimento aqui, a segunda tese que vocês podem trabalhar também para esse tema, galera, é a negligência estatal. E como é que eu trabalho, gente, essa negligência estatal especificamente, tá? Vejam só, quando eu levanto aqui a hipótese de que o Estado é culpado, eu preciso entender o porquê que ele é culpado. Simplesmente eu não posso apontar o dedo para o Estado e dizer que ele está errado sem antes entender o porquê que ele está errado. Concordam comigo? Então, qual seria a ideia central aqui? Entender primeiro as funções principais do Estado. Quais são suas funções? Né? O que é que consiste essa aplicabilidade dessa função? Obviamente, né, o Estado estabelece ali as normas que regem a sociedade, né, as leis, né, a moral e a ética, apesar de que cada uma tem a sua moral, né, a moral vem de costume, mas de certo modo o Estado acaba corroborando com isso. Né? E aí eu entendo o seguinte, vamos lá, para o tema. O John Locke, para mim, para esse tema específico e para trabalhar também com a negligência estatal, eu creio que sejam dois principais
repertórios que se enquadram muito bem nessa questão. Primeiro, John Locke, né, através do contratualismo, é o principal, digamos que, é, contratualista, filósofo contratualista, quando ele diz que os cidadãos cedem a sua confiança ao Estado, que, por outro lado, deve garantir os direitos básicos a eles, firmando um contrato social. Então, vamos lá. Nós temos o contrato social de que o Estado, de certo modo, iria criar campanhas, iria cuidar do meio ambiente. Só que, na prática, isso não está ocorrendo. Tá? Então, há então a quebra do contrato social. O contrato social que o Estado assinou conosco foi quebrado. Outra possibilidade que eu gosto muito é o escritor norte-americano também, o Mark Barnett. O que é que o Mark Barnett diz? O Estado é, devido à sua natureza, incapaz de obedecer às suas próprias leis, sendo ineficiente como legislador. Ou seja, é o Estado que denuncia o próprio Estado. É o Estado que cria a lei, que diz que vai fazer tal coisa, só que o próprio Estado não cumpre. Então são dois repertórios muito bons. Eu prefiro o segundo, porque o primeiro muita gente conhece, mas dá para usar. Eu já uso para negligência estatal, Instituição Zumbi de Bauman, a obra Leviatã. Tem algum problema? Não, sem nenhum problema. Inclusive, tanto essas duas obras que eu citei anteriormente, quanto as que estão aqui no slide, dá para serem relacionada no mesmo parágrafo, e aí a competência deles fica perfeita, a esse artigo da Constituição Federal, o artigo 225, que garante que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Né? E aí na prática isso ocorre? Não. Então comprova a quebra. Tá? Quebra do contrato social. Qual o contrato social que o Estado brasileiro está quebrando? O artigo 225, né? Porque deixa claro que deveria termos aí essa questão. Perfeito? Vamos lá. Outra questão também aqui, tá? O Ali, bem conhecidinho, né? Eu sabia, vocês devem ter dado risada. O Ali, de novo, ninguém aguenta mais. Mas coloquei por descargo de consciência já o resumo aí da obra, beleza? Para que vocês se inspirassem também. Dá para fazer uma introdução bacana. Como nunca foi tema de Enem, o pessoal usa muito de forma apócrifa, né? Assim, de redações que estão na internet, mas nunca foi tema de Enem, não lembro de alguém ter tirado 1000 utilizando o Ali, até porque, enfim. Mas é um filme bacana, né? Que de certo modo sinaliza essa preocupação de que o ser humano não tem, mas o próprio robozinho, que é algo eletrônico, se preocupa com o meio ambiente. Outra questão, a história a trajetória da nossa própria construção social é uma saga de abusos, exageros, desperdício e saturação. Tá aí, né? The Story of, que significa aí basicamente a história das coisas. Esse documentário tem mais ou menos 21 minutos, 22 minutos e mostra de certo modo de que forma as coisas são construídas e são descartadas. Né? E aí ele critica de certo modo, por exemplo, o rádio de pilha que a gente compra a R$ 4, que vem lá do outro lado do mundo, da China. E como é que pode sair de lá da China, andar, produzir, usar um monte de tecnologia para produzir aquilo, plástico, e tantas coisas para que aquilo tenha uma consistência, e aquilo só custa R$ 4, que não pagaria nem o aluguel da prateleira. Por que R$ 4 apenas? Né? Então assim, e aí ele faz essa crítica social, dizendo que por trás daquilo tem pessoas que trabalharam, basicamente trabalham análogo à escravidão, né? E faz essa questão. Eu coloquei aqui o link, tá? Quando vocês pegarem esse PDF, ao clicar, vão ser direcionados para o link lá do YouTube. Eu aconselho a assistir. Traz uma questões bacanas, então dá para trabalhar muito bem aí, tanto esse tema quanto outros temas que digam respeito a essa questão do meio ambiente, tá? E aí, como proposta de intervenção, galera, tá? Trabalhar ponto de coleta criado pela prefeitura, né? A prefeitura é quem tem que criar esses pontos de coleta, porque não adianta colocar o governo, criar ponto de coleta, não vai funcionar, tá? Assim, quem faz a coleta seletiva é a prefeitura, então ela precisa, de certo modo, ser responsabilizada por isso, tá? E, enfim, e aí, dentro dessa perspectiva também, discussão nas escolas seria também uma boa pedida a ser colocada, tá? Se existe uma lacuna educacional,
a escola precisa debater isso. Aí sim, dá para colocar o MEC, criando, por exemplo, através da BNCC, né, que é a grade, ou melhor, Base Nacional Comum Curricular, que diz respeito a tudo aquilo que as escolas precisam passar para os alunos, tá? E aí, por fim, propagandas que discutam o tema de forma essencial. Então perceberam que de certo modo, a gente tem aqui uma essencialidade. É um tema que trata sobre meio ambiente e a gente tem aqui algumas peculiares situações que precisam ser melhores discutidas, né? Tal como a questão do lixo eletrônico nesse viés. Tá? Lembrando, eu coloquei aqui para vocês as teses, coloquei lacuna educacional para trabalhar a falta de educação ambiental, perfeito? Tem um repertório o teórico, tem um repertório prático, tenho aqui também a negligência estatal, né, que não está aqui como tese, mas vocês podem adicionar e continuar trabalhando com isso, tá? E aí faz relação com isso. Veja, toda vez que trabalhar na negligência estatal, gente, colocar um filósofo, seja ele John Locke, o Bauman, o Barnett, seja ele quem for, é preciso que vocês mostrem como é que isso é aplicado no Brasil. Não adianta dizer, por exemplo, que algumas instituições, tal como afirma Bauman, são zumbis, se eu não dizer qual é a instituição, nesse caso específico, que é zumbi. Tá? Então, assim, usou Bauman nesse tema, perfeito. Mas qual é a relação que Bauman tem com o Brasil? Qual é a instituição que, dentro do meu tema, no caso aqui de meio ambiente e relação a lixo, seria uma instituição zumbi? Aí eu posso classificar, por exemplo, as prefeituras como instituições zumbis. Tá? Então, assim, na argumentação, é preciso que deixe claro essa relação. Eu posso classificar também o Ministério do Meio Ambiente, tá? E lembrando, tá? Tanto esse slide aqui, essa lauda, quanto essa daqui são possibilidades coringas, tá? Que de certo modo dá para trabalhar aí em vários temas, não só nesse. E a gente precisa pegar então a pegada. Não se estuda repertório para o desenvolvimento para o tema. Se estuda para a tese, tá? Se estuda para a argumentação. E aí a partir dessa argumentação é que eu vou então relacionando com a ideia do filósofo, tá? Eu até aconselho, por exemplo, né, a Constituição é muito utilizada na redação, tá? Eu não gosto muito de Constituição na introdução, porque eu acho que queima etapa. A Constituição é um repertório tão bom e tão fácil de usar, porque tudo está na Constituição, pelo menos teoricamente, que as pessoas acabam queimando o repertório usando na introdução. Eu sempre deixo para colocar no desenvolvimento, tá? Então, assim, no desenvolvimento é o melhor local para, de certo modo, colocar a Constituição nesse debate. E aí, quando vocês virem mais uma vez, aí sim dá para usar o Auli na introdução, né? Tem algum outro filme aí que vocês lembrem também, alguma novela? Tem uma novela que tem o Lixão recentemente aí, esqueci até qual era o nome, que eu não assisto novela. Mas geralmente quando tô dando aula, alguém comenta na novela tal. Que a mulher que vivia no lixão, né? Cadê Brendinha? Que Brendinha é noveleira, que eu fiquei sabendo. Então dá para usar também novela nessa perspectiva aí, tá? E na introdução. Ou então utiliza um repertório já pronto, gente. Para vocês é tão chato usar o mesmo repertório na introdução, mas para o corretor é a primeira vez que ele vai usar, que ele vai ler. Então, assim, na introdução é só a base mesmo da redação, apresentar o contexto, dizer o que é que vai vir, o que é que virá pela frente, tá? Deixa eu ver mais aqui. Pronto. Para além disso, conseguimos aqui encerrar antes dos 40 minutos de aula, né? Porque 40 minutos de aula está essencial. E a proposta de intervenção, tá? Vocês já sabem como fazer. Eu acho que de vocês aqui, raramente vocês não fecham a competência 5. Isso é positivo, né? O Gigi, a Brenda, o Caio sempre fecham aí. Isso é muito bom, são 200 pontos garantidos. Também a competência 2 não pode deixar de fechar. Então já temos 400 pontos garantidos. Usar os conectivos, gente, conforme o projeto de texto que eu postei, beleza também. E a gente só fica nessa pendência da competência 1, aí da competência 3, que é meio chatinha, tá? Mas isso aqui que eu estou passando para vocês diz respeito à competência 3, ó. Trabalhar essa essencialidade, tá? Semana que vem tem mais um tema, tá? E tem também
tem mais um tema e tem também mais outros dois repertórios coringas, tais como eu fiz aqui. Tá? Então, assim, não esqueçam, trabalhar com tema que dá para usar a falha da escola, lacuna educacional, e aí fica à sua disposição. O Edgar Morin, dá para usar o próprio Paulo Freire. O Paulo Freire tem um repertório chamado Educação Bancária, que se encaixa muito bem nessa perspectiva. Né? O Paulo Freire diz que a escola brasileira é um depósito de conhecimento. Como assim? O professor fala e os alunos precisam decorar aquele conteúdo que precisam colocar em prática em 50 minutos na hora da prova, né, na hora do exame, algo que o professor precisou de 2 meses explicando o conteúdo. O aluno precisa responder aquilo em 50 minutos. Então, Paulo Freire também critica esse método, né, tecnicista, esse método que visa apenas a profissionalização e não visa, por exemplo, a socialidade, a socialização. Não é que eles são contra a formação de profissional, não é isso. Mas é preciso que a gente. Os problemas sociais só existem porque a escola está deixando de debater aquilo que é social. Tem que trabalhar as duas coisas ao mesmo tempo. Nós temos uma grade curricular muito longa, muito extensa, tá? Com algumas coisas desnecessárias que poderia de certo modo serem melhor, de certo modo aí destrinchada. Perfeito? Galera, até semana que vem. Fiquem bem e façam a redação, tá? O link está aqui, ó, para quem ainda não é aluno do curso. E até a próxima, tá? Abraço, gente.